o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A greve dos servidores do INSS continua afetando diariamente a vida de milhões de beneficiários e segurados da Previdência Social em todo o Brasil. São 3 meses de paralisação, com impacto na agenda de quem precisa de respostas a pedidos de benefícios e espera também a agilidade na concessão de aposentadorias, pensões, salário, maternidade e outros auxílios pagos pela Previdência Social. Uma audiência pública marcada para a próxima quinta-feira na Câmara Federal reunirá representantes do governo e dos sindicatos das entidades que congregam os servidores da Previdência Social na tentativa de se colocar fim na paralisação. Jornalista Beto Almeida, uma greve que já está nos 90 dias, com prejuízos imensos para esses segurados e beneficiários da Previdência Social no Ceará e no Brasil inteiro. E a sensação que fica em determinado momento, Beto, além do descaso com que se trata esse contingente tão expressivo da população, não há um canal de negociação, um entendimento que abrevie o tempo de paralisação nas agências do INSS. É descaso, Beto Almeida, ou disputa entre entidades que congregam os próprios servidores do INSS para essa paralisação ficar tão extensa? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Essa greve do INSS começou exatamente no dia 10 de julho, Luzenor. Ela praticamente chegou ao fim. Não fosse essa divisão que existe entre entidades sindicais que representam a categoria. O acordo que foi firmado até agora foi exatamente entre 2 representações sindicais. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e a CONDICEF, que é a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Mas ainda tem, olha só, Luzenor, apenas em torno de 100 servidores que seguem parados e a maioria é ligada a uma outra entidade, que é a FENASP. E aí sim, são esses servidores que ainda continuam de algum modo fazendo essa intransigência e literalmente, Luzenor, obstruindo a retomada completa das atividades da Previdência Social. Porque a gente tem que olhar pelo aspecto de quem é beneficiário da Previdência Social e que está com os serviços, com o atendimento prejudicado. Porque essa greve, na realidade, no fim das contas, apesar de todos os direitos, e aqui ninguém deixa de reconhecer na realidade, o direito que a categoria tem de reivindicar melhorias para si, para a Previdência, que a gente sabe que está defasada em pessoal, defasada em equipamentos, defasada em computadores, defasada em tudo. Mas ainda assim, do outro lado, tem pessoas, gente que precisa dos serviços da Previdência e que, de algum modo, de julho para cá, vem sendo prejudicada. Porque esse atendimento virtual, Luzenor, online, seja lá como for... É conversa para boi dormir. Pronto, você disse, resumiu. É conversa para boi dormir. Isso não resolve a demanda, não satisfaz o usuário. O usuário quer aquele atendimento, Luzenor, principalmente de ir a uma agência e saber que mesmo marcando, mesmo que ele vai ter que esperar, mas que ele vai ser atendido por uma pessoa, um ser humano, gente que vai estar lá e que entenda. Porque tem um detalhe também, meu amigo Luzenor. Só um detalhe que eu quero dizer para você, que quem é segurado da Previdência, que está indo hoje às agências, sabe, chega lá imaginando que você vai ter técnicos capacitados, experimentados, com expertise para atendimento, tem um monte de jovens prestadores de serviços que acabam não dando as informações adequadas, Luzenor. Para os nossos ouvintes, para ficar bem claro para os nossos ouvintes internautas, certamente essa posição do Beto não é na contramão da tecnologia e do uso dos meios que nós temos hoje virtuais para facilitar a vida de quem precisa do serviço público. E nesse caso específico, Beto Almeida, da Previdência Social, a tecnologia é uma aliada imprescindível para justamente driblar burocracia, mas não dá para manter
como descaso esse quadro de pessoal do INSS sucateado. É bom lembrar que, por exemplo, em 2015, o INSS tinha um quadro de 25 mil servidores e hoje são pelo menos 19 mil servidores espalhados, ou seja, um déficit somente neste cálculo aqui de 6 mil servidores. Mas de lá para cá, a máquina ficou ainda mais defasada, o INSS perdeu novos quadros e a realidade é que hoje a Previdência Social tem uma necessidade de contratação de pelo menos 12 a 15 mil novos servidores, porque paralela a essa queda no número de servidores, houve um aumento expressivo no número de pedidos. Segundo dados levantados pelas entidades sindicais, pelo menos 1 milhão de pedidos de benefícios chega a cada mês no INSS. E sem pessoal, não tem como esses pedidos andarem. Exatamente, Luciano. E ninguém é contra que a tecnologia, claro, nem poderia ser. A gente sabe exatamente que algumas ferramentas de aplicativos da Previdência Social, elas precisam existir, estão aí, mas elas não atendem em 100% do que se espera da demanda do contribuinte, do beneficiário da Previdência Social. E engraçado é o seguinte, Luciano, é que o governo fez esse acordo, começou essa negociação, e aí sim, por conta exatamente da divisão sindical, da divisão na representatividade sindical, é que nós temos esse problema. Então, por exemplo, o governo já devolveu valores salariais dos servidores que começaram a greve em julho e também devolveu já o salário de agosto e parte de setembro. Só que ainda tem esses servidores ligados à FENASP que continuam ainda, literalmente, dizendo, impedindo o fim da greve e vão ter também os seus descontos agora já contabilizados também pela Previdência Social. É justo? Eu acho que é justo, porque na realidade é o seguinte, se tem parte significativa dos servidores que literalmente aceitou a proposta de retomada ao trabalho, mesmo não sendo aquela proposta 100% que eles imaginavam de retorno, ainda assim, Luciano, tem aí, me parece, já um pouco de teimosia, para dizer o mínimo, por parte da FENASP. E nessa área da Previdência Social, os números que despertam novos cálculos sobre o impacto da longevidade nos cofres da Previdência. O INSS tem atualmente 594 mil beneficiários com mais de 90 anos de idade. As informações com Carlos Silva. Os números da Previdência Social mostram que a longevidade está cada vez mais presente entre os beneficiários do INSS. Os dados mostram que cresceu 58,6% o número de aposentados com 90 anos ou mais. São pessoas que fazem parte do grupo de superidosos. De acordo com o INSS, no mês de setembro, mais de 594 mil pessoas nessa faixa etária recebiam benefícios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e os números dão um indicativo do aumento do número de aposentados e pensionistas com idade bem mais elevada, como vem sendo projetado pelo IBGE. O grupo de superidosos está crescendo quase 2 vezes mais rápido do que o total de aposentados, que aumentou 30%, quando comparados os dados deste ano com os de 2014. Com base nas estatísticas do INSS, nesse período, mais de 219 mil aposentados chegaram à faixa dos 89 anos de idade. A ampliação de beneficiários nessa faixa etária sinaliza para o aumento de despesas da Previdência Social brasileira, que tem ainda outro desafio: a gestão do benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, concedido a pessoas com deficiência de qualquer idade ou idosos acima de 65 anos que não têm meios de garantir o seu próprio sustento. Segundo o Ministério do Trabalho, o país tem 8,6 milhões de jovens de 14 a 24 anos desocupados, os chamados neném. Sem contribuições, essa população pode se tornar futuramente beneficiária do BPC-LOAS. Com informações da área previdenciária, Carlos Silva. Sempre estamos acompanhando o estudo jornalista Beto Almeida sobre os custos da Previdência Social que exigem do governo federal medidas para
controlar desperdícios, fraudes e também corrigir o que se chama de distorção na concessão de benefícios irregulares. E por outro lado, tem aí este lado que mostra como a vida dos brasileiros ou de milhões de brasileiros está tendo uma longevidade maior. Isso significando dizer que as pessoas estão envelhecendo, muitas continuam no mercado de trabalho, mesmo aposentadas, porque a vida está se tornando mais longa e, de outro lado, acaba sendo uma preocupação para os especialistas que fazem as estimativas de custos a médio e longo prazo, ou seja, aumento de custos na área da Previdência Social. A questão aqui, Luzenor e ouvintes, não é só envelhecer, é a longevidade. São as pessoas que entram para o sistema de aposentadoria e a partir daí elas têm ainda, dizendo, uma projeção de vida muito longa, que são os nonagenários, como foi dito aí pelo Carlos Silva, ou seja, pessoas que vão viver muitos anos ainda e principalmente nessa faixa aí atingindo os mais de 90 anos. A pergunta que cabe aqui é o seguinte: o que fazer diante desse quadro? Porque olha só, o IBGE está projetando que a partir de 2040 a população brasileira deve parar de aumentar. E que até 2060 a projeção é que nós tenhamos mais de 4 milhões de nonagenários no país. Ora, se nós vamos ter essa população crescente de nonagenários, se o país vai parar de crescer com a sua população até 2040, realmente para manter a Previdência Social com capacidade de garantir o fornecimento e a garantia das aposentadorias e dos benefícios, alguma coisa tem que ser feita. Aí tem gente propondo já aumentar a idade de aposentadoria de 65 para 68, depois para 70, das mulheres que hoje é menos, aí aumenta também mais 2 anos. Uma outra seria a capitalização da Previdência Social. O que é isso? É orientar já o trabalhador brasileiro a ele ter que trabalhar parte da sua aplicação para a Previdência no sistema de capitalização privado, onde ele teria um sistema que seria dividido, uma parte iria ser paga pela Previdência, a outra pelo sistema privado de capitalização, que é algo muito complicado você fazer num país como esse. E o outro ponto, Luzenor, afinal de contas, a gente paga e tem que pagar mesmo o LOAS, como foi dito aí, para pessoas que são pobres, deficientes, que não têm capacidade. Agora eu pergunto, tem que ser pago pela Previdência? Isso não é um sistema de benefício social? Nós não temos recursos próprios para isso? Então, assim, realidade, o jornalista Beto Almeida, o professor Paulo Bacelar, advogado da área da Previdência Social, sempre explica, Luzenor, o BPC está como benefício previdenciário, mas é pago pela assistência social. Pois então não devia contabilizar eles dentro dessa história. Eu concordo com você. Agora eu faço uma pergunta, jornalista Beto Almeida. Você fala sobre a projeção de despesas do INSS em 2040 com a estimativa de que a população para de crescer, teremos mais gente com idade mais elevada recebendo da Previdência Social e provavelmente menos gente contribuindo. Agora, como estaremos nós em 2040? Rapaz, já fez os cálculos? Eu não sei, eu não fiz os cálculos. Então grava aí, Marcos Furlan. Em 2040, eu e o Beto estaremos na faixa dos 75 anos de idade. Por aí, né, Beto? Por aí, se Deus quiser. Aposentados. Esperemos. E aqui no Jornal Alerta Geral. Se Deus quiser, com muita saúde aqui, querendo chegar nessa população de nonagenários também, viu?